Bom dia, meus queridos colegas. Tema que eu quero abordar aqui rapidamente é talvez o tema mais importante que nós, advogados, precisamos nos atentar: os honorários em recuperação judicial. A pergunta é a seguinte, Marcelo: vale a pena trabalhar com recuperação judicial na defesa dos interesses do credor? Vale a pena do ponto de vista dos honorários? Duas questões importantes sobre honorários em sede de recuperação judicial que eu vou abrir aqui com você, antecipando esta Masterclass. Primeira ideia, meu caro colega, eu encontro seguidamente advogados atuando como na defesa dos credores sem habilitar os próprios honorários na recuperação judicial. Então, frequentemente advogados estão defendendo credores, eventualmente ganharam ações reclamatórias trabalhistas ou outras ações, mesmo na justiça comum, contra a recuperanda e habilitam o crédito do cliente, habilitam a certidão da Justiça do Trabalho lá na recuperação judicial e se esquecem de habilitar os seus créditos. Então, essa é a primeira questão rápida que é fundamental o advogado ou a advogada ficar atento. Então, habilite o seu crédito. E aí, mais uma sugestão: habilite o crédito na classe correta, classe 1, credor trabalhista. Então, o que pode acontecer em algumas circunstâncias é o advogado ficar em situação mais vantajosa que o próprio cliente. Imagine o seguinte: você está defendendo, ganhou uma ação contra a recuperanda na justiça comum, o seu cliente é um credor da classe 3 quirografário, tem que entender esses detalhes, em algum momento eu posso explicar, na Masterclass eu posso explicar essa divisão de credores, mas o seu cliente é credor quirografário, isso não significa que o seu crédito decorrente do sucesso da ação, decorrente de honorários de sucumbência, isso não significa que o seu crédito será quirografário. O seu crédito será inscrito na classe 1 credor trabalhista com todos os privilégios que o crédito trabalhista tem. E essa é a primeira assertiva, a primeira questão que eu queria dividir no sábado pela manhã aqui para você. Mas tem uma segunda e essa é mais importante. Olha só. Venham comigo. Em impugnação de crédito. Marcelo, o que é impugnação de crédito? Impugnação de crédito é o procedimento judicial de verificação de crédito. Marcelo, você me ajudou, mas eu ainda estou arranhando essa seara. Me explica melhor. Meu caro colega, olha só. Quando você está defendendo o credor em uma recuperação judicial, uma das tarefas mais importantes é analisar se o seu cliente figura no quadro de credores, figura no rol dos credores da recuperação judicial. Essa é a primeira tarefa e eu vou explicar melhor essa primeira tarefa na Masterclass, o credor na recuperação judicial. Se inscreva, está lá na minha bio, por favor, é importantíssimo para quem atua em recuperações judiciais entender o lugar do credor nesse contexto e para quem pretende ingressar nesse mercado de recuperações judiciais. Para cada advogado que atua promovendo uma recuperação judicial, você tem 100 potenciais clientes, 150 potenciais clientes que estão figurando no quadro de credores. Então é uma área realmente pouco explorada pelos advogados, interessantíssima. E a tarefa que o advogado que defende o credor deve fazer, a primeira tarefa, é analisar se o credor figura no quadro de credores da recuperação judicial. Tá bem? E aí, imaginem que ele não figura. Imaginem que esse advogado analisou o quadro de credores da recuperanda e o seu cliente não figura no quadro de credores. O que ele faz? Ele faz uma impugnação judicial se ele não tiver feito uma habilitação com o administrador judicial.
É isso mesmo, tem duas fases de verificação de créditos e eu vou explicar essas duas fases também na Masterclass. Não quero ficar repetindo, mas eu quero que você participe desse evento. Voltando para cá, na segunda fase, que é a impugnação de crédito, nós estamos falando em um procedimento judicial. E aí vem a sacada que eu queria dividir nesse sábado de manhã com você. Olha só, fez a impugnação de crédito, ou seja, dirigiu ao Poder Judiciário um pedido. Habilite o crédito do meu cliente no valor de R$500 mil. Vamos imaginar, ficar com esse número que ontem eu explorei um pouco, vamos imaginar que a impugnação tem o valor de R$500 mil. Quais são os resultados do ponto de vista dos honorários? É isso que eu queria dividir hoje com você. Antes de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário como um todo eram muito diversificadas as decisões, eram aleatórias. Então, você habilitou, você promoveu uma impugnação de crédito para ver o crédito do seu cliente no processo de recuperação judicial. O Poder Judiciário dizia que, por ser um procedimento, um incidente processual, os valores não eram tão expressivos com relação aos honorários. E aí o que acontecia era que, não raras vezes, os honorários de sucumbência dessa impugnação eram analisados a partir do parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Marcelo, o que significa isso? Significa que usavam os valores da equidade, os valores, aqueles valores vamos olhar aqui, da equidade, do equilíbrio, enfim, não eram critérios objetivos como os critérios do parágrafo 5º, do parágrafo 2º, parágrafo 3º, enfim, do início do artigo 85. O que o Superior Tribunal de Justiça definiu, e eu queria dividir isso com você hoje pela manhã, o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em uma decisão importantíssima que eu já vou declinar um número, foi que não há critério equitativo nesse caso. Se há valor determinado na impugnação, se a impugnação de crédito tem uma formatação de um valor fechado, eu dei o número aqui, R$500 mil, isso significa que os honorários de sucumbência deverão ser de acordo com esses R$500 mil. E aí eu estou falando de, no mínimo 10%, no mínimo R$50 mil. Opa! O que antes parecia um procedimento que não seria tão rentável passa a se tornar algo absolutamente convidativo, algo absolutamente interessante. Por quê? Porque o procedimento de impugnação de crédito, a despeito de ter uma cognição exauriente, ele possui um rito sumário, célere. Então, fique com essa dica, fique com essa sugestão. O recurso especial que eu estou me referindo, tudo bem, Eduardo? Olha só, meu velho, o recurso especial que eu estou me referindo é de número 1-821-865. Marcelo, fala de novo para eu gravar, não precisar voltar à live. 1-821-865. E nesse recurso especial se sedimentou o entendimento de que honorários de sucumbência em série de impugnação deve ter o patamar mínimo de 10%. E qual é o caso que esse recurso especial analisou? Analisou um caso que envolvia valores de R$3.900.000, uma impugnação de crédito no importe de R$3.920 e poucos mil. Vamos ver aqui. Olha o caso, que interessante. O caso é o seguinte, uma impugnação de crédito por os valores perfaziam um valor de R$3.929.421. Vou repetir, R$3.929.421. E o juízo que analisou essa impugnação deferiu honorários de R$2.000. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Honorários em uma impugnação de quase R$4 milhões arbitrados de forma equitativa no importe de R$2.000. O Superior Tribunal de Justiça alterou essa decisão e deferiu 10%
sobre esses quase 4 milhões. E aí os advogados acho que puderam comemorar aí, eventualmente trocando os pneus de seus carros, né? Acho que 400 mil reais autorizam esse escritório que, enfim, obteve êxito no Superior Tribunal de Justiça, trocar os pneus do carro e encher o tanque aí dos seus veículos. Então é isso, gente. Aí você vai me perguntar, Marcelo, mas vale a pena atuar na defesa do interesse dos credores de uma recuperação judicial? Olha, se você fez a pergunta agora é porque você não acompanhou toda a live. Porque me parece que a partir desses dois exemplos que eu dividi aqui, me parece intuitivamente positiva, não precisa pensar muito para decidir que é uma boa área de atuação, especialmente se conhecer os atalhos que envolvem essa área, né? Especialmente se entender quais são os meandros, quais são as questões que envolvem a defesa do interesse dos credores. Há muito mais a ser dito e será, há muito mais a ser discutido e será na Masterclass, o credor na recuperação judicial, que vai se realizar no dia 21 de janeiro às 19 horas. Inscrições estão lá na bio, eu aguardo todos os colegas neste evento que eu estou preparando com muito carinho. Tá bem? Então, aguardo vocês no dia 21. Um bom final de semana, vocês sabem. Em frente, eu vou fechar essa live porque às 10 horas eu tenho uma reunião do colegiado empresarial. E, Eduardo, não sei se você está aí ainda, mas essa reunião de hoje do colegiado empresarial vai pegar fogo, porque eu preparei algumas questões que eu sei os colegas vão aproveitar, gostar e talvez ficar um pouquinho incomodado, porque quem não fica em uma situação de desconforto, na realidade não está se movendo. É isso mesmo, para se mobilizar tem que ficar um pouquinho desconfortável, e eu vou fazer isso também às 10 horas da manhã. Grande abraço, meus queridos amigos, se inscrevam no evento, em frente!